Tua vida sempre vai ter confusão, sempre vai ter fofoca, sempre vai ter gente te derrubando, sempre vai ter gente manipulando coisas. Porque tem pessoas que não podem ter acesso à sua vida. Sua vida não pode ser um livro aberto. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos repetir isso? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, não a sua obrigação, não a sua religiosidade, o seu prazer está na lei do Senhor, quer dizer, na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada. A árvore plantada. Ela não nasceu ali, ela foi colocada ali, ela foi plantada ali. Você tem que crer que você não é um acidente, você não é um acaso, você não é um erro. Não importa onde você estava. O salmista e rei Davi diz que esta árvore, ela foi plantada junto às águas. Ela não estava junto às águas, ela estava num lugar infértil. Ela estava num lugar aonde ela não ia crescer. Ela estava num lugar aonde ela não ia florescer. Ela estava num lugar aonde ela não ia frutificar. Ela estava num lugar aonde ela não ia se destacar. Mas alguém foi lá, viu algo especial nesta árvore e disse assim: ela tem algo de especial, ela pode dar frutos magníficos, ela pode florescer como nenhuma outra, ela pode se destacar das demais. E alguém pegou esta árvore que estava plantada num lugar seco, remoto, deserto, e plantou junto às águas. Não importa se você nasceu num lar e nunca teve pai, não importa se você nasceu de uma violência, não importa se você nasceu numa família disfuncional, não importa se você nasceu no meio do caos, não importa se você nasceu no meio da confusão, não importa se você nasceu com a miséria, a pobreza, o fracasso entranhado na sua família. Deus viu algo em você. Diga: Deus viu algo em mim. Deus viu algo em mim. Deus viu em você o que a tua mãe não viu. Deus viu em você o que o teu pai não viu. Deus viu em você o que os teus irmãos não viram. Deus viu em você o que os teus colegas de colégio, quando você era criança, não viram. Deus viu em você o que a tua igreja não viu. Deus viu em você o que ninguém viu. Deus viu em Davi o que ninguém tinha visto. Deus viu em Moisés o que ninguém tinha visto. Deus viu em Ana o que ninguém tinha visto. Deus viu em Pedro o que ninguém tinha visto. E esse Deus pega você e Ele reposiciona você para um lugar que se chama Reino de Deus, aonde você vai ter tudo o que você precisa para se desenvolver, para crescer, para florescer e para dar frutos. Essa é a obra de Deus na sua vida. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, foi reposicionada, que no devido tempo, se tu ainda não floresceu, vai chegar o tempo de tu florescer, hein? Se tu ainda não cresceu como tu gostaria, vai chegar o tempo de tu crescer, viu? Não se preocupe com o tempo, se preocupe se Deus te reposicionou, se preocupe se a mão dele está contigo, se preocupe se você está plantado junto à presença dele, amém? Porque o tempo de te honrar vai vir, o tempo de prosperar vai vir. Não viva pelo que você está vendo, nem pelo que fizeram, nem pelo que aconteceu, nem pelos erros que você cometeu. Viva crendo que você vai ver os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. Geralmente, quando chega o tempo de Deus nos abençoar, nós estamos vivendo os dias mais confusos da nossa vida. Quando você pensa que está velho demais, como Abraão e Sara,
Quando você pensa que nunca mais você vai voltar para o seu destino, como Moisés achava. Moisés estava com 80 anos e ele achava que nunca mais ele ia voltar ao Egito, porque ele tinha matado um homem lá. Ele aceitou se tornar empregado do seu sogro. Muitas das vezes, para você sobreviver, você vai ter que ter coragem, ânimo, para durante algum tempo da tua vida, você trabalhar com coisas inferiores àquilo que Deus quer para você. Muitas das vezes você vai ser um grande líder, uma grande líder, mas você vai trabalhar de empregado para alguém durante algum tempo. Muitas das vezes você vai ter uma grande casa, como José teve uma grande casa, mas você vai trabalhar para algumas casas por algum tempo, como José trabalhou para a casa de Potifar, como José trabalhou por carcereiro na prisão. Mas o tempo da colheita vem, e geralmente Deus chega quando você não espera. Geralmente Deus chega quando você acha que os melhores anos da tua vida passaram. Geralmente Deus chega quando você já se acomodou e já se acostumou com a tua história, e você acha que nada de espetacular, nada de maravilhoso vai acontecer na tua vida. Deus chega no momento em que muita coisa na tua vida não faz sentido, no momento dessa confusão toda que tu está vivendo. O tempo da tua bênção vai chegar. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido. Profetiza isso para a tua vida. Tudo que eu faço, está muito fraco, diga: tudo que eu faço, tudo que eu faço é bem sucedido. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço prospera. Eu estou sempre no lugar certo, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque o Espírito Santo me direciona. Amém? Tudo que ele faz será bem sucedido. Esse salmo, ele tem um direcionamento espiritual muito poderoso para quem quer ser abençoado. Esse salmo, ele mostra 3 portas que você não deve abrir na tua vida. Esse salmo, ele começa com 3 nãos. Não. Não, não. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Antes dele escrever esse salmo, ele trilhou os caminhos desse salmo. Ele que não era ninguém se torna alguém. Ele que era da plebe se torna da realeza. Ele que era pobre se torna muito rico. Ele que era fraco se torna muito poderoso. Ele que era anônimo se torna famoso. Então o Salmo 1 é um dos salmos mais poderosos que tem na Bíblia. É interessante como as pessoas valorizam outros salmos, mas elas ignoram o primeiro. Se ele é o primeiro, ele é um dos mais importantes. 3 portas que você deve manter fechada na tua vida. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Mantenha essas portas fechadas para a tua vida, com cadeados de bronze, trancas de ferro. Nem nas tuas maiores necessidades ouse abrir essas portas. Se você abrir, você trará maldição para a tua vida. Tem uma porta, 3 você deve fechar, uma você deve manter aberta. 3 você deve fechar, uma você deve manter aberta. 3 você deve fechar, uma você deve manter aberta. Vamos ver se você já pegou. 3 eu devo o quê? 3 você deve fazer o quê? Primeira porta que você deve manter fechada: bem-aventurado o homem que não anda. Não, não. Quando Deus diz o não, já é uma resposta completa. Não peça para ele, não ore, não peça para ele abrir uma exceção, não diga para ele que é um momento complicado. Não, não anda no conselho dos ímpios. Você é de Deus, não busca conselho com quem não é de Deus. Você vive pela fé, não te aconselha com quem é incrédulo. Você é um homem temente a Deus, não busque conselho com quem não teme a Deus. Você é uma mulher de Deus, não busque conselho com quem não é uma mulher de Deus. Não. O salmo começa dizendo: bem-aventurado, feliz, mais que abençoado. Quem? Quem não se aconselha com ímpio.
E ímpio não quer dizer só quem está lá fora, não. Dentro da igreja também. Toda pessoa que te der qualquer conselho que vai te tirar da vontade de Deus, seja do bar, seja da faculdade, seja do trabalho, seja da igreja, seja quem for, não ouça. Pedro deu um conselho ímpio para Jesus. Jesus estava dizendo que era necessário morrer na cruz. Pedro chamou ele à parte e deu um conselho de ímpio. Não, mestre, o Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer, o Senhor deve poupar a sua vida. De maneira nenhuma o Senhor fará isso. Jesus olhou para aquele que ele disse: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para esse mesmo homem que ele disse que era o mais especial dos 12, quando aquela boca deu um conselho de ímpio, Jesus disse: arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Não adianta você buscar Deus se você ouve todo mundo. Não adianta você ouvir agora, seja aqui, seja pelo culto online, uma direção de Deus, se depois que acabar esse culto, você vai passar a noite toda, você vai passar a madrugada toda, vendo pessoas ímpias, fazendo coisas ímpias, que vai te tirar da vontade de quem? Não. Quando Judas viu que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta, estava derramando um perfume precioso aos pés de Jesus, quase um ano de trabalho, aquele perfume ela estava guardando para o seu futuro marido. Por isso que ela derrama o perfume e quebra o vaso. Ela estava abrindo mão de toda a sua felicidade para estar como serva de Jesus. É por isso que ela pega o cabelo que está amarrado, desamarra o cabelo e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Porque somente as mulheres escravas andavam de cabelo solto. Ela estava dizendo: eu abro mão do meu casamento, eu abro mão do meu futuro marido, eu abro mão da minha história, eu quero apenas ser uma serva de Cristo. Quando Judas viu aquilo, ele disse: que desperdício, podia ter se vendido esse perfume por 300 denários, 300 dias de trabalho, e poderia dar aos pobres. Judas estava dando um conselho para Jesus, mas Jesus conhecia o coração ímpio de Judas, então ele disse: vocês têm sempre os pobres com vocês, não vai faltar oportunidade para vocês. Mas o que ela está fazendo, aonde for pregado o evangelho, vai ouvir falar dessa mulher. E hoje nós estamos falando dessa mulher, porque tudo que Jesus fala se cumpre, amém? Se os seus amigos são ímpios, não ouça o conselho deles. Se os seus familiares são ímpios, não ouça o conselho deles. O diabo vai usar pessoas para tentar te influenciar, fazer coisas que estão fora do propósito de Deus, fazer você colocar a mão aonde não deve colocar a mão, colocar os pés aonde não deve colocar os pés, ver o que não deve ver, fazer o que não deve fazer. A palavra de Deus é bem clara: não. Antes de você ouvir o conselho de alguém, procure saber se aquela pessoa ela anda com Deus. Se você tem alguma dúvida da espiritualidade dessa pessoa, é melhor você fazer o que Jesus falou: se trancar num quarto e conversar com ele em secreto, e só sair dali quando ele te der uma direção. Quando alguém que eu não conheço, que eu não sei a idoneidade, que eu não sei o caráter, que eu não sei se ele é casado, que eu não sei se ele é fiel à esposa, que eu não sei se ele honra os compromissos dele, que eu não sei se é uma pessoa temente a Deus, quando ela fala assim: eu posso te dar um conselho? Não. Mas por quê? Porque Deus falou que eu não posso ouvir conselho de qualquer um. Eu devo buscar o conselho, mas eu não posso buscar o conselho dos ímpios. Nenhum ímpio vai te aconselhar a ser fiel a Deus. Nenhum ímpio vai te aconselhar a ser temente a Deus. Nenhum ímpio vai te aconselhar a vir na casa de Deus. Nenhum ímpio vai te aconselhar a ser ofertante, dizimista. Nenhum ímpio vai te aconselhar a jejuar. Nenhum ímpio vai te aconselhar a confiar na justiça de Deus. O conselho dos ímpios hoje estão na tela do teu celular, está nas tuas redes sociais preferidas. Os ímpios não precisam estar presentes, eles só precisam estar online, eles só precisam estar postando. O diabo trocou o nome de ímpio para influenciadores. O nome de uma pessoa que ela tem alguma relevância nas redes sociais, qual o nome que é dado para ela? Ela é uma influenciadora, ou seja, ela tem um poder de persuasão sobre as pessoas a ponto delas dizerem assim: olha,
Compre isso aqui para o teu cabelo, as pessoas vão comprar. Compre esse perfume, elas vão comprar. Mesmo que o produto para o cabelo, mesmo que o perfume seja péssimo, as pessoas comprarão. As casas de aposta pegam pessoas que têm uma grande influência nas redes sociais. Aposte com responsabilidade, porque o diabo sabe que uma pessoa que entra em casa de aposta, a última coisa que ele tem na vida dele é responsabilidade. Não, essa porta é para tu deixar aberta ou para tu deixar fechada? Fechada. Não abra. Não importa se você está apertado, não importa se você está com dificuldade. A Bíblia não tem só sim, não. Aliás, a Bíblia começa com não. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quando Deus diz não, não ouse transformar o não em sim. Não vai dar certo. Amém? Segunda porta que você deve manter fechada: não se detenha. O que é se deter? Você está caminhando. Você está caminhando. O que é se deter? É você parar. Quando acabar o culto aqui, você vai para casa. Quando acabar o culto aqui, você vai para casa. Você está com o teu destino. Qual é o teu destino? A tua casa. No meio do caminho alguém: ô fulano, ô Adriano, para aqui, Amanda, para aqui, quero falar contigo. Você para, você se deteve. Você estava indo para algum lugar que você não está indo mais. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não pare no caminho dos pecadores, seja físico, seja online. Não se detenha, ou seja, nem sempre você pode evitar o primeiro olhar, mas você pode evitar o segundo, o terceiro, o quarto. Não pare no caminho dos pecadores. Não pare para conversar com um homem que não vai te levar a lugar nenhum. Não pare para se deter para uma mulher que vai ser um demônio na tua vida, que vai destruir teu casamento. Minhas redes sociais são abertas, eu recebo todo tipo de público. É a minha esposa que toma conta, ela que traz para mim. Essa pessoa está precisando de ajuda. Eu não respondo oi para quem me dá oi. Eu não respondo olá para quem me dá olá. Eu não respondo boa noite para quem me dá boa noite. Sabe por quê? Porque uma pessoa desesperada que entra na minha rede social, sabendo que eu sou homem de Deus, ela não vai me dar boa noite. Ela vai entrar, pode até me dar boa noite, mas junto com a boa noite dela, ela vai colocar o que está acontecendo com ela. Não se detenha. A Bíblia não fala que você não deve caminhar com os pecadores. Jesus caminhou com os pecadores, mas não eram deles. Jesus parava para os pecadores. Ele parou para Zaqueu, ele parou para a mulher pega em adultério, mas ele não se deteve com nenhum deles. Não tem aliança com quem não tem aliança com Deus. Você tem que trabalhar, você tem que se relacionar, você tem que ser educado com todo mundo, você tem que ser gentil com todo mundo, você tem que ser luz para todo mundo, você tem que dar testemunho. Mas outra coisa é você se deter, outra coisa é você ter aliança, outra coisa é você ter intimidade, outra coisa é você fazer daquela pessoa confidente. Ela confidencializa coisas delas para você e você para ela. Veja, olha só, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Veja como o teu sucesso, veja como a tua prosperidade. Esse salmo diz: tudo que fizer será bem sucedido. Aqui está falando de sucesso e prosperidade, mas a receita está em como você leva a tua vida espiritual. Não ouça conselho de ímpios, não pare com os pecadores. Eu tenho um casamento com a minha esposa, eu tenho um casamento com meu Deus. Eu sou bem casado, tanto com Deus como com a minha mulher. São portas que você tem que manter fechada. Se tu mantém aberta, tu nunca, nada na tua vida nunca vai dar certo. Tua vida sempre vai ter confusão, sempre vai ter fofoca, sempre vai ter gente te derrubando, sempre vai ter gente manipulando coisas. Por quê? Porque Deus está dizendo o quê? Tem pessoas que não podem ter acesso à sua vida. Sua vida não pode ser um livro aberto. Não porque tu seja melhor, mas porque tu é de Deus. Nem se assente na roda dos escarnecedores. O que é uma pessoa escarnecedora? O que você entende por escarnecedor? Escarnecedor é uma pessoa que leva tudo na piada. Escarnecedora é uma pessoa que ela não leva nada a sério. Ela não leva Deus a sério. Ela faz piada com Deus, ela faz piada com a igreja, ela faz piada com a Bíblia. É um escarnecedor. Mas não se trata só disso. O escarnecedor é aquele que leva tudo na chacota. Se você está vindo na igreja, ele vai rir de você. Se você está estudando para entrar numa universidade, ele vai rir de você. Se você está procurando corrigir os teus erros, ele vai rir de você. Escarnecedor é aquela pessoa que sempre quando tu conta algo da tua vida para ela faz uma piada com você.
Não se assente com pessoas que não levam as coisas a sério. Não se assente à roda dos escarnecedores. Você vai sentar lá, eles vão rir de você, e você vai se sentir fora do grupo. E para você entrar e fazer parte da panelinha dos escarnecedores, daqui a pouco você vai estar rindo de alguém, e você vai começar a rir da comunhão que um dia você teve com Deus. Se você não leva a tua fé a sério, se você não leva teu casamento a sério, nunca faça piada com a minha família. Eu nunca te dei liberdade para isso. Tem coisas que são sagradas, a nossa fé é sagrada, a nossa família é sagrada. O teu trabalho tem que ser sagrado. Se você está lá no teu trabalho, lá na tua empresa, e toda hora, ao invés de você estar produzindo, você está lá com aquele grupinho, com aquela panelinha, não sai do trabalho, não pede demissão, mas fala mal de todo mundo, fala mal dos outros funcionários, fala mal de todo mundo, tudo é tóxico, tóxico, mas está pagando as tuas contas. Se você não tem seriedade com aquilo que você faz hoje, quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Leve os seus projetos a sério. Não deixe ninguém rir do que Deus te deu. Você lembra como Deus ficou irritado com Sara? Por que Deus ficou irritado com Sara? Por que Deus ficou bravo com Sara? Por que Deus exortou Sara? Porque enquanto Deus estava falando para Abraão, ela estava ouvindo atrás da porta. E diz que ela riu no seu íntimo. Ela não escarneceu com os dentes, ela não riu com a língua, ela não riu com a boca, ela riu com o coração. Mas até esse riso de escarnecimento Deus ouviu. E Deus perguntou: Abraão, por que ela está rindo de mim? Por que ela não está levando a sério o que eu estou dizendo para você? Será que para mim tem alguma coisa demasiadamente difícil? Não se assente com quem não leva as coisas a sério. Não se assente com quem faz da vida uma piada. Não estou dizendo que você não pode sorrir ou contar uma piada, não é nada disso. Eu só estou falando que você vai ser a média das pessoas com quem você anda. Se você anda, Deus está dizendo assim, se tu anda com quem não leva nada a sério, a tua própria vida vai ser uma piada. 3 portas que você nunca deve abrir. Não se aconselhe com ímpio, não pare no caminho dos pecadores, não se assente à roda dos escarnecedores. A porta que você deve abrir antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer na palavra de Deus, tenha prazer em andar com Deus. Não ande com Deus por causa da tua igreja, não ande com Deus por causa da tua mulher, não ande com Deus. Deus não quer você amarrado a Ele. Deus quer que você ande por prazer, porque Deus tem prazer em você, amém? Que a primeira coisa que tu faça durante o dia seja buscar uma direção de Deus na tua oração, na palavra de Deus. Que a última coisa que tu faça no dia seja a tua oração e buscar uma direção na palavra de Deus. A porta que você deve deixar sempre aberta é a porta da comunhão com Deus. Porque Ele estará contigo no deserto, Ele estará contigo na fornalha, Ele estará contigo no meio da tempestade, Ele entrará contigo na cova dos leões, Ele estará contigo todos os dias, amém? Mantenha essas 3 portas fechadas. Abra esta porta, a porta da aliança, a porta do prazer, a porta da comunhão com Deus, e você será como a árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo você vai dar fruto. Sua folhagem não vai murchar. Você vai passar pelo luto, mas não vai morrer no luto. Você pode enfrentar um tempo de depressão como Elias, mas não vai morrer de depressão. Você pode ter alguma crise de ansiedade, mas logo você vai lançar essa ansiedade aos pés de Jesus, amém? Você não vai murchar. Você não vai murchar. Você pode envelhecer, mas você não vai murchar. Tem gente que ela tem todo o botox do mundo nela, mas quando tu vai conversar com ela, ela é murcha, ela é deprimida, ela é triste, ela é angustiada, ela tem a melhor tinta no cabelo, ela tem um corpo desenhado pelas cirurgias, mas ela é vazia. Quem é de Deus não é murcho, porque carrega a beleza da presença de Deus com ela. E tudo quanto Ele faz, e tudo quanto Ele faz, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido.